E aí galera, um grande abraço, muito boa tarde. Vamos começar a partir de agora mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o assunto é advérbio, uma das 10 classes gramaticais. Vamos entender como funciona essa relação de advérbio com o verbo, o advérbio com o adjetivo, com o próprio advérbio. Qual é a função do advérbio, na verdade, na construção frasal, na construção da oração? Hoje é esse o nosso tema. Eu sou o professor Valdemir Rodrigues e essa é uma aula especial para a Escola Jerônimo Alves Bezerra, no Jatobá, Boa Viagem, Ceará, especialmente a equipe do 7º ano. Mas esse conteúdo pode ser assistido e pode ser visualizado por qualquer um que queira aprender um pouco mais sobre a nossa tão querida língua portuguesa. Primeira coisa a se analisar quando você vai estudar advérbio é entender que ele pertence a uma das 10 classes gramaticais. Como assim, professor? Tudo o que foi construído até hoje na nossa língua portuguesa é dividido em 10 classes gramaticais. Nós temos a classe dos artigos, temos a classe dos substantivos, temos os adjetivos, temos os verbos e o nosso objetozinho de estudo hoje aqui, advérbio. Temos também a classe dos pronomes, dos numerais, das preposições, das conjunções e das interjeições. Memoriza aí, 10 classes gramaticais e hoje o assunto é advérbio. Vamos lá, afinal de contas, o que é advérbio? Bom, advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, acrescentando-lhe uma circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade. Na prática, como é que acontece? Quando uma coisa ocorre, essa coisa ocorre num tempo, ela ocorre num lugar, ela ocorre de um modo. Então, o que a gente vai estudar, na verdade, é isso. Quando acontece um fato, logicamente que para acontecer esse fato você vai ter que dizer como aconteceu, onde aconteceu, em que tempo aconteceu, aí onde entra a história do advérbio. Ou seja, ele serve para acrescentar alguma coisa ao fato. E o que é o fato? O verbo, que é a ação. Veja um exemplo. Ele cantou muito. Nós temos o verbo cantou. Então aqui onde entra a figura do advérbio. Então ele cantou muito. Aqui você percebe que o advérbio modifica essa circunstância do verbo. O verbo é o centro de tudo aqui nesse assunto, certo? Então existe a figura do advérbio de intensidade, o advérbio de modo, de dúvida, negação. Existe o advérbio de tempo, de lugar, afirmação. E é isso que a gente vai aprender hoje, certo? Antes que a gente continue no assunto advérbio, eu vou lembrar que existe a figura da locução adverbial. O que é a locução adverbial? São duas ou mais palavras, veja bem, duas ou mais palavras que exercem função de um advérbio, exprimindo também a mesma coisa do advérbio, a circunstância de lugar, de tempo, modo e causa. Olha o exemplo de uma locução aqui. Nós temos a preposição na e temos o advérbio de afirmação. Veja bem, na verdade, aqui tem uma locução. As mudanças começaram em 1984, ou seja, sim, as mudanças começaram em 1984. Locução adverbial nada mais é do que duas palavras com sentido de advérbio. E o que é advérbio? É uma palavrinha que se circunstancia, ele modifica, ele acrescenta alguma coisa no verbo, certo? Veja bem, nós temos aqui alguns exemplos de locuções adverbiais. Duas ou mais palavras com valor de advérbio. Ela dá circunstância, a mesma função do próprio advérbio. Morreu de frio, viajou de avião, cortou com a faca. Isso tudo aqui é locução. Vivia para o trabalho, saiu com o irmão, sem estudo não passarás. Então aqui você vê as locuções, elas têm função de advérbio. O professor falava sobre geografia, moro em Portugal, saíram apesar da chuva. Essas expressões têm sentido de advérbio, só para dar uma clareada e você entender o que é locução adverbial. Ou seja, duas palavrinhas com o sentido de advérbio. Morreu de frio, morreu congelado e por aí vai. Viajou de avião, viagem aérea e por aí segue, certo? Agora vamos ao ponto que é advérbio. Ele indica as circunstâncias em que ocorre a ação expressa pelo verbo. Veja um exemplo, cheguei. Tá? Então aqui eu posso acrescentar detalhes. Como assim cheguei? Onde? Em casa. Então a expressão em casa é uma locução adverbial de lugar. Cheguei em casa. Quando? À noite. Olha outra locução aqui, uma preposição mais o substantivo. À noite cheguei. Ou seja, aqui nós temos também um advérbio de tempo. Tranquilamente. Ou seja, cheguei tranquilamente. O modo como eu cheguei. Aqui tem um advérbio de modo. Veja bem. O advérbio
ele serve justamente para acrescentar informação ao verbo. Em síntese é isso, não tem nada difícil aprender advérbio, é bem simples. Mais um exemplo aqui para você entender melhor. Muita gente compara o adjetivo com o advérbio, acaba misturando as coisas. Veja bem, o adjetivo ele relaciona-se com o substantivo, você sabe disso na aula anterior. Então, adjetivo é a qualidade do substantivo. Advérbio, ele relaciona-se com o verbo, é outra coisa totalmente diferenciada. Outro detalhe, adjetivo, ele apresenta-se como variável, portanto, passível de flexão. O adjetivo tem plural, tem singular, o adjetivo tem um número, né? Tem um gênero masculino e feminino. Agora, o advérbio não. O advérbio, ele é invariável, ou seja, o advérbio não tem singular, não tem plural, ele já é no singular, ele não tem plural, ele não tem gênero, ou seja, não existe um advérbio feminino nem um advérbio masculino, não existe o grau do advérbio, não tem. Como é que é? Por exemplo, o aqui, você vai dizer assim, aquizão, aquizinho, aquis, não tem, o advérbio não muda, tá? Veja bem, advérbio se relaciona, o adjetivo é relacionado ao nome e o advérbio relacionado ao verbo. Esses pontos importantes. O adjetivo refere-se ao nome, advérbio refere-se ao verbo, certo? Vamos lá. Eu vou fazer mais exemplo aqui para você entender como é que funciona a figura do advérbio. Veja bem, o gato fugiu, certo? O gato fugiu. Quando? Ontem. Aqui nós temos um advérbio de tempo, ontem. O gato fugiu à noite. Aqui nós temos uma locução adverbial de tempo. Fugiu quando? À noite. O gato fugiu quando aconteceu. Aqui nós temos uma oração adverbial, mas na frente no 8º ano você vai aprofundar um pouquinho sobre o que é uma oração adverbial. Então veja bem, o advérbio ele serve para mudar a circunstância do verbo, para dizer onde a coisa aconteceu, como a coisa aconteceu. Mais um exemplo aqui, venha é o verbo. Olha o advérbio aqui modificando o venha. Como é que a pessoa vem? Rápido. O modo como ela vem é rápido. Então aqui nós temos um advérbio de tempo. De modo, aliás, advérbio de modo. O modo como a pessoa veio rápido. Ele é muito rápido, ele é muito rápido. Aqui nós temos um advérbio de intensidade. Ele é muito rápido. Agora tem um detalhe. Ele é muito, advérbio de intensidade. Rápido não é advérbio. Aí você pergunta, não é advérbio? Como assim não é advérbio? Porque o rápido, nessa situação, está qualificando o substantivo. E quem qualifica o substantivo? Exatamente, adjetivo. Ele corre muito rápido. Aqui você tem outra situação diferenciada. Veja bem, aqui enquanto o rápido se relaciona a ele, esse rápido aqui se relaciona ao correr. Aqui já se trata de um advérbio. Por quê, professor? Se rápido aqui é advérbio e rápido aqui é adjetivo. É adjetivo quando se relaciona ao nome, ao substantivo. É advérbio quando se relaciona ao verbo. Simples. Ele corre muito rápido. Então, muito é advérbio de intensidade e rápido é advérbio de tempo. Tudo ligado ao verbo. Quando a palavrinha se relaciona ao verbo, é advérbio. Quando se relacionar ao nome, é adjetivo. Só para esclarecer, muita gente acaba confundindo. Para deixar de vez você bem tranquilo, você só precisa entender um ponto. A diferença de adjetivo para advérbio. Veja bem, ele é rápido. Você percebe que rápido é uma qualidade de ele. Agora, se eu colocar ela, veja bem, o rápido passa a variar. Ela é rápido, não dá certo. Então teria que ter ela é rápida, ou seja, se varia é adjetivo. Outro exemplo aqui com a palavra ele corre rápido. Veja bem, o rápido agora está se relacionando ao verbo. Aqui se relaciona ao substantivo. Aqui você percebe que na frase ele corre rápido se relaciona ao verbo. Ela corre rápida, dá certo? Não dá. Então, ela corre rápido, claro que o rápido vai ser relacionado ao verbo, independentemente do que esteja aqui. Resumindo, quando a palavra se relaciona ao verbo, dentro desse sentido, trata-se de advérbio. Quando se relaciona ao substantivo, trata-se de adjetivo. Internet grátis, TIM, você sem fronteira, mais rápida. Aqui você vê um exemplo visível, né? A internet mais rápida. Aqui você percebe que tem uma locução adverbial, mais rápida. Veja bem, uma expressão aqui, publicidade. Aqui, nesse outro exemplo, receba suas encomendas internacionais mais rápido. Como assim mais rápido? O que é mais rápido aqui? O serviço dos correios é mais rápido.
Então, aqui você percebe o adjetivo, né? O serviço é rápido, a vida é rápida. Então aqui você percebe que há uma certa flexão. Só um exemplozinho aqui para facilitar. Quais são os advérbios, professor? Bom, nós temos advérbio de tempo, ou seja, agora, amanhã, cedo, hoje, ontem e por aí vai. Advérbio de lugar, que são as expressõezinhas, as partículas aqui, ali, abaixo, acima. De modo, bem, mal, depressa, devagar. Intensidade, muito, pouco, bastante, demais e por aí vai. Dúvida são advérbios que a gente utiliza as partículas talvez, acaso, porventura, etc. Afirmação, advérbios como sim, certamente, realmente, com certeza. Negação, não de modo algum, de jeito nenhum. Então são alguns advérbios que eu coloquei aqui para dar uma clareada aí na sua mente. Veja esse exemplo, as pessoas daquela cidade nunca olham em volta de si, pois preferem olhar somente para seus umbigos. Nessa frase, você consegue identificar os advérbios que tem aqui? Eu vou repetir. As pessoas daquela cidade nunca olham em volta de si, pois preferem olhar somente para seus umbigos. Vamos ver quantos advérbios tem aqui? Vamos lá. Pronto, as pessoas daquela cidade nunca, veja bem aqui, advérbio de negação. Olham em volta, advérbio de lugar. De si, pois prefere olhar somente e somente. Normalmente, quando a palavra termina em mente, ela é sempre de modo, tá? Com raras exceções. Aqui nós temos advérbio de modo, aqui nós temos advérbio de tempo e aqui de negação. Veja bem, atividade é para aprofundar o nosso trabalho. Você vai responder aí no seu caderno o que é advérbio. Essa é a primeira questão. Dê a pausa, copie no caderno e resolva depois enviar foto para o nosso programa, certo? Questão 2. Cite pelo menos 2 tipos de advérbios: de tempo, modo, intensidade, lugar, dúvida, negação e afirmação. A questão número 2. Dê a pausa, copie para o caderno. A questão número 3, você vai circular e vai classificar os advérbios nessas orações. Eu coloquei 4 orações, onde tiver um advérbio você circula e coloca o nome do advérbio aqui abaixo, certo? Na quarta questão você vai responder o que é locução adverbial e vai citar pelo menos 2 exemplos. O que é locução adverbial? Vai lá na aula, no começo do vídeo eu digo o que é a locução adverbial. Um abraço a todos, final de mais uma aula. O assunto de hoje foi advérbio. Na segunda parte da aula, nós vamos acrescentar e aprofundar um pouco mais sobre esse tema importante. Então, todos uma boa tarde, fiquem com Deus, bons estudos e até logo mais. Lembre-se sempre de dar um like aqui no nosso canal e sempre que tiver dúvida, assista outras aulas aqui no nosso canal. São todos conteúdos bons e importantes para você melhorar o seu conhecimento. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.